encerrar hoje, já começando o dezembro com o pé direito. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios a vereadora Patrícia. Muito bom dia, obrigado por estar conosco. Hoje é um dia especial, Patrícia. Hoje nós temos um convidado de alta classe, assim eu posso dizer, até para a gente tirar as nossas dúvidas, conversar com a população e a gente já vai chamar ele. Mas muito bom dia, Patrícia, obrigado por estar conosco. Bom dia, Jardel. Bom dia aos que nos escutam em casa através da Rádio Amigos, pelo rádio, ou também através da nossa live do Facebook, aqueles que estão nos assistindo. Para mim é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. E nós estamos iniciando o dia 1º de dezembro, trazendo ainda o assunto que é a saúde do homem, porque eu acho que a gente não tem que tratar disso somente no mês de novembro, mas também continuar e tratar sobre isso o ano inteiro. Então, na sexta-feira nós tivemos uma excelente palestra com o Dr. João falando sobre isso. E a gente também traz na rádio hoje o Dr. Andrei, que é urologista do Hospital Moinhos de Vento e da PUC-RS, né, em Porto Alegre, para que aqueles que não puderam participar também possam, ou que às vezes têm ainda aquele preconceito de vir e discutir o assunto, possam hoje, nesta manhã em casa, estar ouvindo um pouco sobre esse assunto. É importante a gente falar, Patrícia, né, sobre a saúde do homem, porque o homem, eu digo por mim mesmo, né? A gente vai deixando tudo para depois e vai levando de qualquer jeito, e não é assim, né? Tanto a gente fez o outubro falando que a mulher, né, é o dia que se lembra, é o mês que se lembra da mulher, mas na verdade o cuidado tem que ser constante, né? Assim também o homem tem que ser durante todo o ano, fazer os seus cuidados. E agora já vamos chamar o doutor Andrei para estar conosco aqui na nossa entrevista, nosso programa de hoje, até para nos tirar algumas dúvidas, algumas sugestões de perguntas que nos enviaram, algumas dúvidas que muitas das vezes aquele ouvinte que está lá do outro lado tem até vergonha às vezes de perguntar. Hoje a gente vai esclarecer, sabendo até que o doutor Andrei ele tem uma vasta experiência, né, como tu falou, doutor lá no Moinho de Ventos e na PUC, são entidades de grande renome, eu posso assim dizer, e é importante, até uma honra a gente poder receber ele aqui. Não sei se o doutor Andrei já me ouve. Muito bom dia, doutor. Se o senhor estiver conosco, já Yeah. vamos. Isso. Não sei se o senhor está com a câmera ligada, doutor. Sim, Aí, estou sim. deixa eu trocar aqui agora, que aí quem está em casa vai lhe assistir, vai lhe ver também. Aí, muito bom dia, doutor. Muito obrigado por Bom estar dia. conosco. E que o senhor possa, nessa manhã, ficar à vontade. E nós estamos hoje aqui entre amigos, eu posso assim dizer, e a gente vai conversar sobre o assunto onde eu sei que o senhor tem o domínio, que o senhor fala, que o senhor atende diariamente. E eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor até para a gente que está aqui na rádio. Muito bom dia. Muito bom dia, muito obrigado, vereadora Patrícia, pelo convite. Fico muito contente em poder ter esse momento para conversar, né, sobre saúde do homem do modo geral, sobre câncer de próstata, sobre a necessidade de um homem que acaba cuidando menos da sua saúde de modo geral, né, e a gente ter algum tempinho para conversar sobre essa importância, essa necessidade. Bom dia, doutor Andrei. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, o seu tempo. A gente sabe que a sua agenda é lotada, então ficamos muito felizes em poder tê-lo aqui conosco nessa manhã, tratando de um assunto tão importante. Eu que agradeço o convite. Contem comigo. Bom, Patrícia, deixa eu pedir aqui ao doutor, né? Pedir, doutor, eu gostaria que o senhor passasse um pouquinho, né, para quem não lhe conhece, a área que o senhor atua, aonde o senhor atende hoje, até para o pessoal que está nos assistindo. Estamos ao vivo através do Facebook da Rádio Amigos. O senhor contar para o pessoal quem é o doutor Andrei. Maravilha. Meu nome é Andrei Cardoso Centeno, eu sou médico urologista. Para ter a formação de urologista, né, tu tem que fazer 6 anos de medicina primeiro, depois tu tem que fazer a residência de cirurgia geral, depois a residência de urologia. Aí são mais 6 anos além dos 6 da faculdade de medicina, né? E depois disso eu ainda fiz uma pós-graduação numa universidade de Milão, na Itália, em uro-oncologia. Então, essa parte do câncer de próstata, isso acaba sendo o dia a dia, né? Acaba, não só o de próstata, né? Outros tipos de câncer dentro da urologia também,
mas esse é o nosso dia a dia aqui, e atuando desde o tratamento, né, que é o mais conhecido, como principalmente, eu diria, em torno da prevenção, do diagnóstico precoce. Esse é o seu nosso foco, né, diariamente. Bom, doutor, para a gente introduzir o nosso assunto ainda, né, agora entrando no mês de dezembro, mas ainda falando sobre o Novembro Azul, Uhum. gostaria de lhe perguntar sobre a questão exatamente do câncer de próstata. Ele tem alguns sinais que chamam atenção? A que momento o homem precisa se atentar a ir procurar ajuda nesta questão do câncer de próstata? Bom, vamos lá. O Novembro Azul é um mês, assim como diversos outros meses, cada um tem as suas cores, né? Que ele surgiu lá na Austrália, nos anos 90 lá, de modo a de fato chamar atenção para o cuidado com o câncer de próstata. O câncer de próstata, hoje em dia, aqui no Brasil, ele é o câncer mais prevalente nos homens, é óbvio, e ele é o câncer que mais mata. Ultrapassou o câncer de pulmão, que nos últimos anos era o que mais matava, né? Agora é o primeiro lugar, né? O primeiro lugar não, não tão bom assim, né? Vamos dizer, que ocupa agora pelas pesquisas do Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil. Então, ele é extremamente relevante, ele é extremamente presente, a ponto de que 1 a cada 8 homens, ao longo da sua vida, vão ser diagnosticados com câncer de próstata. Isso é bastante coisa. Aqui eu ressalto, não quer dizer que 1 a cada 8 vai morrer do câncer de próstata. Não é isso que acontece, tá? Mas 1 a cada 8 vai ter. E eu sempre gosto de explicar o que é a próstata para poder entender o que o câncer causa, né? Ou no caso não causa. A próstata é um órgão, uma glândula, que ela fica logo abaixo da bexiga, certo? Ela tem uma função de se misturar junto com os espermatozoides para conseguir suprir a necessidade dos espermatozoides. Essa que é a função da próstata. E, bom, ao longo dos anos ela pode sofrer algumas alterações e acabar, ao longo da vida, desenvolvendo o câncer de próstata. No começo, tá, vamos dizer assim que na evolução do câncer de próstata, no começo do câncer, um câncer inicial, ele não dá sintomas, absolutamente nenhum sintoma. Um pouco mais para frente, diríamos assim, uma evolução média, assim, vamos dizer, ele também não dá sintomas. Então, quando que a gente tem sintomas do câncer de próstata? Os sintomas acontecem quando, por exemplo, eu tenho uma certa idade e aí eu levantei da cama de noite para fazer xixi, tropecei, caí e tive uma fratura. E aí eu vou investigar e aquela fratura ali já era uma metástase que já deixou meu osso mais frágil, certo? E me causou uma fratura. Ou seja, o sintoma do câncer de próstata não tem absolutamente nada a ver com a próstata, e sim de quando a doença já está espalhada. Isso é um problema, porque quando a gente faz o diagnóstico de câncer de próstata no começo, a minha conversa é bastante otimista, ao ponto de vista que a taxa de cura do câncer de próstata, quando é diagnosticado no início, é mais de 90%. Bem diferente de quando a gente tem uma doença que já está espalhada, por exemplo, no osso, que é o principal local de se espalhar, né, de metástase. Quando a doença já está nessa fase, eu não tenho mais a possibilidade de ter uma cura para a doença. Né? Eu tenho, sim, diversas linhas de tratamento em que eu posso tratar esse paciente e diminuir os sintomas e controlar a doença. Isso tem. O câncer de próstata é uma doença que tem muitas linhas de tratamento. Em todas as fases tem o que fazer, tá? Mas a conversa é bem diferente. É uma Então, conversa em que a gente já vai ter algumas limitações, até mesmo de expectativa de vida, né? E então o que senhor quando, diria. de novo, Desculpa, doutor. Então, desculpa lhe atrapalhar, mas é só não, posso? para gente ir colocando nos assuntos aqui. Então, o senhor diria que hoje um dos maiores dificultadores, principalmente aos homens, é esta questão dela não trazer um sintoma. Ela é uma doença, vamos dizer assim, o início dela, pelo menos, é silencioso.
Exatamente. Exatamente. Ela não. A próstata é uma doença, um órgão que fica escondido ali, vamos dizer assim, embaixo da Sim. bexiga. E naquela região, ela não tem como causar sintomas. Não, não dói, não dá nenhum sintoma urinário. Já vai Muitas doer quando vezes, tá avançado já. exatamente. E quando está avançado, os sintomas ainda assim não são locais, não são sintomas urinários, não é dor pélvica. Não tem sangue na urina, como muita gente se preocupa às vezes, sabe? Não é assim que acontece a evolução do câncer de próstata. Ele não dá sintomas. Então, o maior risco seria esse, até mesmo porque o homem, eu digo por experiência própria, né? O homem só vai buscar o médico ou uma ajuda quando já está sentindo alguma dor, alguma coisa. Então, seria esse um dos fatores que mais complicaria, vamos dizer assim. Exatamente. Ah, vamos lá, desde o começo da vida, assim, né? Para a gente identificar um dos motivos por que isso acontece. O menino lá, o guri vai no pediatra, nasce, né? Acompanhado pelo pediatra, até ali os 12, 13 anos de idade. No caso da menina, também acompanhada pelo pediatra, mas quando chega nessa fase da vida, ela acaba trocando o acompanhamento de prevenção de saúde dela do pediatra já para o ginecologista, muitas vezes, né? Para a saúde geral, vamos dizer assim, né? Sem nenhum problema específico. É o ginecólogo que vai acompanhando essa menina ao longo da vida, vira mulher, tudo mais, e assim que vai. O homem tem um espaço ali, vamos dizer assim. O homem ali é acompanhado pelo pediatra, e quando chega na pré-adolescência, adolescência, ele fica sem Um acompanhamento, um né? norte, assim, né? Para seguir o acompanhamento de saúde. E essa ausência de um cuidado, né? Acaba tornando mais relapso o cuidado, assim, também. Essa é uma das causas, eu acredito, que o homem acaba deixando esse cuidado preventivo. E depois da adolescência, muitas vezes o homem só vai no médico quando tem algum sintoma, tá? E muitas vezes, quando não tem sintoma nenhum, quando é só uma gripe que acontece ao longo da vida, só vai no médico lá quando tem 40, 50 anos de idade, E às vezes certo? forçado ainda, né? Exatamente, muitas vezes acompanhado, puxado pela orelha para ir até alguma consulta específica por algum motivo. O homem não tem essa cultura de cuidado com a saúde como as mulheres normalmente têm. E isso, inclusive, é um dos principais motivos pelo que no Brasil as mulheres vivem, em média, quase 8 anos a mais que os homens, sabe? São Então, ensinados isso é desde Muito novo. uma... interessante esses dados. É uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, principalmente essa questão do acompanhamento, né? Que a mulher tem o ginecologista e o homem acaba não tendo esse acompanhamento específico. Exatamente, exatamente. Eu acho que essa falta do acompanhamento é um dos principais pilares para esse cuidado de saúde. Mas eu sempre falo assim, ó, o Novembro Azul, ele não é um mês para a gente falar exclusivamente de próstata, certo? A gente pega outros dados, né? Por exemplo, de causas externas, a mortalidade por causas externas. O que são causas externas? Violência, acidente. Os homens de 20 a 34 anos, uma faixa etária extremamente jovem, né? São os que mais morrem, chegam a quase 70%, tá? Quando a gente compara os dois sexos, os homens morrem muito nessa faixa etária, o que contribui também para uma não longevidade, né? Assim como outras causas, tabagismo é mais frequente em homem, suicídio, uma causa extremamente importante e é bem mais frequente em homens, certo? Ou seja, a ideia do novembro também é chamar essa população, chamar os homens para consultar. E aí, durante essa consulta, a gente consegue identificar várias coisas, sabe? A gente vai medir a pressão, ver como é que está a pressão desse paciente, vai pedir exames para saber como é que está o açúcar, para saber como é que está o colesterol, para conversar sobre como é que estão as coisas da vida, as coisas normais, as coisas sociais, as questões de relacionamento, inclusive, certo? Então, esse chamamento para consulta, esse chamamento para cuidar da sua saúde, ele é amplo, ele é global, tá? E que ali também, nessa consulta, a gente também fala sobre câncer de próstata. Bom, doutor, já aproveitando que o senhor falou também sobre as causas externas, eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso.
se existem esses fatores externos que também contribuem ou afetam na questão do próprio câncer de próstata ou outros problemas que podem ser desenvolvidos na saúde do homem. Assim, quanto ao câncer de próstata, vamos lá. O câncer, quando que a gente começa a investigar, assim, quem que tem indicação de fazer o rastreamento, fazer a pesquisa para fazer diagnóstico, né, de câncer de próstata? Pacientes que têm acima de 45 anos e tem algum desses fatores de risco que eu vou falar agora. 1. História familiar, ou pai ou irmão com câncer de próstata. 2. Raça negra. Esses pacientes, eles começam a pesquisa do câncer de próstata aos 45 anos de idade. Ou, para quem não tem esses dois fatores de risco, todo mundo deve começar a fazer o rastreamento para o câncer de próstata a partir de 50 anos de idade. Ou seja, 45 mais pai ou irmão com câncer de próstata, ou seja, da raça negra, ou ainda para todo mundo que tem 50 anos ou mais. Esses pacientes é quem a gente pesquisa o câncer de próstata com um exame de sangue e uma consulta. Desculpa, não sei se a Patrícia vai perguntar. Patrícia, pode ficar à vontade. Não, a minha pergunta era exatamente essa, qual que era a faixa etária, justamente para a gente ter esse diagnóstico mais precoce, né? É importante a gente falar, Patrícia, desculpa, eu não sabia se tu ia perguntar isso, por isso já te atrapalhei. Mas assim, doutor, a gente pergunta porque, que nem no meu caso, eu daqui a pouco vou ter que começar a fazer os meus cuidados. E como o senhor falou, depois da adolescência em diante ali, a gente não cuida, né, Anderson? A gente vai deixando, vai. Ah, não, eu sou forte, eu vou indo. E até eu gostaria de lhe perguntar, doutor, isso é uma pergunta de um leigo mesmo, eu sou não tenho uma especialidade para lhe perguntar, mas tem algum tipo de doença que possa se comparar ao próprio câncer de próstata ou que tenha sintomas, no caso, ou não tenha sintomas, né? Mas seja confundido com câncer de próstata? Sim, tem sim. São duas. Existe uma doença que se chama hiperplasia prostática benigna, tá? Que nada mais é do que o crescimento benigno da próstata. Eu ressalto a palavra benigno, tá? Porque não é câncer. Vamos lá, são duas coisas, o câncer de próstata e a hiperplasia da próstata são duas coisas bem diferentes. Uma, como eu falei de novo, é um crescimento benigno e que, olha só, 100% dos homens vão ter esse crescimento benigno. Todo mundo vai ter esse crescimento benigno, tá? Bem diferente do câncer de próstata, né? Por quê? Esse crescimento benigno, ele começa a acontecer a partir dos 40 anos de idade por influência da testosterona. Então, todo mundo que tem testosterona vai ter esse crescimento da próstata, né? Ou seja, todo mundo. Esse crescimento, quando ele acontece para dentro da próstata, porque vamos lá, de novo, é a bexiga em cima, daí a próstata logo embaixo. E a uretra, que é o canal onde sai o xixi, ele passa por dentro da próstata, certo? Quando a próstata cresce para dentro, ele acaba comprimindo o canal uretral, né? Comprime a uretra e dificulta para fazer xixi. Ou seja, é aquele paciente que vai chegar para mim e vai dizer assim, bah, Andrei, eu tô com problema para fazer xixi. Eu chego na frente do vaso para fazer xixi e demora para eu começar a fazer xixi. Além disso, quando eu tô fazendo, meu jato é fraco, sabe? Às vezes ele sai até entrecortado, assim, ou eu tenho que fazer força com a barriga para conseguir ter algum jato, mesmo fraco. E além disso, Andrei, depois que eu termino de fazer o xixi, eu sinto que ainda tem alguma coisa lá. Sinto que eu não esvaziei bem a bexiga, sabe? E que logo depois eu tenho que ter em um segundo momento para esvaziar. Esse é alguns dos sintomas que frequentemente levam o homem a consultar preocupado com câncer de próstata. Quando, na verdade, o que ele tem é um crescimento benigno da próstata. E que, desses 100% que todo mundo vai ter de crescimento da próstata, uns 50% tem sintomas, sabe? Quem não tem sintoma, a próstata vai crescer e não causa problema absolutamente nenhum. Mas quem tem sintomas, quando atrapalha a qualidade de vida do paciente, seja pela qualidade do jato urinário, seja por levantar muitas vezes à noite para fazer xixi, ou enfim, outros sintomas urinários de modo geral,
esse paciente necessita muitas vezes de tratamento para esse crescimento benigno. Tratamento que pode ser com remédio ou até mesmo com cirurgia. Isso que eu ia lhe perguntar, existe um tratamento então para a hiperplasia? Ela não permanece, vamos dizer assim. Tem como tratar. Às vezes, com medidas comportamentais, já serve. Por exemplo, o paciente que tem crescimento da próstata, esse crescimento ocasiona que ele urine muito à noite, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir a quantidade de líquido que ele toma depois das 18, 19 horas, para tentar evitar a produção de urina, que ele só com isso ele já vai urinar menos à noite. Tá? Quando as medidas comportamentais não são suficientes, a gente vai usar alguns remédios. Tem remédio para diminuir o tamanho da próstata, para facilitar a micção, a urinar, né? Tudo isso tem. E quando nada disso funciona, tem cirurgia que a gente faz. Tem cirurgia para causar uma desobstrução né, da uretra ali, da próstata. E a gente resolve esse sintoma assim, seja com alguma das opções que a gente tem, remédio, medidas comportamentais, ou até mesmo cirurgia, a gente tem como resolver o crescimento benigno da próstata. Até lhe perguntando, como eu falei, né, doutor? Eu sou ignorante na área, não entendo, mas sou curioso, né? E eu acredito que a curiosidade também nos ajuda em algumas áreas. E até lhe perguntando exatamente sobre isso. Quando a hiperplasia ela é diagnosticada, ela pode evoluir a um câncer de próstata ou ela é indiferente, ela não afeta um ao outro? Não tem associação. O paciente pode ter crescimento benigno e não ter câncer de próstata ao longo da vida, e pode ter o crescimento benigno e ter câncer de próstata ao longo da vida, sabe? São coisas totalmente independentes. Até mesmo as regiões da próstata em que o crescimento benigno se forma e que o câncer normalmente se forma, são regiões diferentes da próstata. O câncer de próstata ele se forma mais na periferia da próstata e o crescimento benigno mais no interior da próstata. Então, não tem relação direta uma coisa com a outra. Bom, doutor, não sei se a Patrícia. Eu gostaria de perguntar, doutor Andrei, a questão da alimentação, ela pode ser um fator relevante para a gente ter essa questão do câncer de próstata ou é algo que não tem nada de ligação? Sim, ótimo. A gente já sabe assim que hábitos saudáveis, como não fumar, evitar bebida alcoólica, atividade física, manter o colesterol no nível adequado e uma dieta adequada eu digo, uma dieta sem alimentos processados, né, industrializados, muitas vezes assim, tem muitas vezes uma dieta que tem ingredientes que a gente nem sabe o que vem, né? Muita coisa ultra processada, esse é o principal problema. Dieta rica em gordura, por exemplo, a gente sabe que é sim fator de risco para o câncer de próstata. Mas desses de hábitos assim, um dos principais, mais relevantes e que eu sempre falo é a atividade física. Esse ano, num congresso grande dos Estados Unidos, foi publicado um trabalho que não tem nada a ver com câncer de próstata, certo? Tem a ver com câncer de intestino. E que pacientes que tiveram câncer de intestino foram divididos em grupos, tá? E um desses grupos foi submetido a orientação assim para atividade física regular e o outro não. O grupo que fez esporte, que fez atividade física regular, tá? Teve quase 30% a menos retorno do câncer do que o grupo que não fez nada. Ou seja, está cada vez mais claro que a atividade física, tá? E das atividades físicas, principalmente a atividade física de força, de musculação mesmo, de levantar peso, tá? Essa atividade física, principalmente, está muito associada a uma menor presença de diversos tipos de câncer, sabe? Não só o de próstata, mas vários outros, além, né, de diminuição de risco cardiovascular, de risco de infarto, de AVC, de problema nos rins, de problema, né, de demência, né, quando a memória, como Alzheimer, por exemplo. A atividade física ela é extremamente importante para a redução de diversos problemas. Ou seja, se tiver a melhor forma de prevenir qualquer tipo de câncer,
né, é a atividade física. O senhor diria, doutor, que esse alto número que o senhor falou de cada 10, 8 estão propensos a desenvolver o câncer de próstata, o senhor diria que também tem relação até mesmo aos tempos que nós estamos vivendo, que hoje em dia o sedentarismo, aproveitando a pergunta da Patrícia, o sedentarismo, até mesmo o alcoolismo, o tabagismo, eles influenciam tanto. O senhor diria que esse seria um dos fatores que faz com que esses índices cheguem nesse nível? Uhum. Ó, só reforçando, é 1 a cada 8. Um a cada 8, desculpa. Isso. 1 a cada 8 vai ter algum foco de tumor na próstata, tá? Ao longo da vida, tá? Isso é assim mesmo, mas, de novo, tem o que fazer. O importante é fazer diagnóstico precoce. E, sim, a gente tem diversas explicações, né, para esse aumento dos diagnósticos de câncer de próstata, de câncer como um todo, né? E mais, além de diagnósticos mais frequentes, em pacientes cada vez mais jovens, a gente observa isso muitas vezes, né? E sim, os nossos hábitos são a principal explicação para isso acontecer, né? Desde o tabagismo, que felizmente hoje está cada vez menos frequente, a os hábitos alimentares. A nossa alimentação mudou muito ao longo dos anos. A gente tem sim mais cuidado, a gente faz mais exames do que antigamente, né? Mas a gente come muito mais comida que a gente não sabe o que que é, né? A gente pega muitas vezes um alimento no mercado e aí vai ler do que ele é feito ali. Ele é feito de um monte de coisa que a gente não conhece nenhum dos ingredientes, na grande maioria das vezes, sabe? Esse tipo de alimento que são os que a gente chama de ultraprocessados, né? Que ele passa por processos durante a sua fabricação que ele deixa de ser o que ele era lá no início, né? E ele fica só com o gosto do que era lá no início. E um gosto muito melhor, às vezes tem mais sal, tem mais açúcar, tem mais gordura. Então deixa muito mais saboroso, vamos dizer assim, né? Palatável. E esses alimentos são uma das principais causas para isso estar acontecendo hoje em dia. E sim, os hábitos são extremamente importantes, porque a gente, hoje em dia no Brasil, a gente tem mais gente acima do peso do que gente passando fome, por exemplo. Sim. Sabe? E isso é uma característica que acontece nos países em desenvolvimento e que vão melhorando ao longo da vida. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, é assim. Tem muito mais obeso do que gente passando fome, sabe? E aqui a gente está indo nesse caminho também. Cabe chamar a atenção que a gente deve sim se preocupar com isso, porque o aumento de peso acaba por determinar também um risco maior de diversas doenças. Doença para o coração, doença para o cérebro, doença para os rins, de novo, né? Doença articular, no joelho, na coluna, tudo isso acontece. E esse é um risco que a gente tem que sim. Eu acho que acabamos perdendo a conexão com o doutor aqui. Doutor, me ouve? Bom, mas enquanto o doutor tenta reconectar lá, Patrícia, vamos conversar entre nós aqui, velho. É importante a gente até ressaltar esses pontos que o doutor Andrei nos trouxe aqui nesta manhã, porque a pergunta que tu fez agora, o doutor estava terminando de responder, é importante. Nós estamos vivendo dias em que a alimentação se tornou difícil, né? A gente anda sempre correndo, come qualquer coisa, vou ali no mercado acho que reconectamos, doutor? Estamos de volta. Tá, isso, tá. Aí. Tava conversando com a Patrícia, exatamente o que o senhor tava falando, doutor, tá? Que é a questão da gente andar sempre correndo vamos pelo mais prático, vou lá, vou pegar, vou comer e pronto. Então, acredito que isso também é um dos fatores que acaba trazendo essa consequência, não só na vida dos homens, nas mulheres também. Então, como o senhor falou, hoje em dia nós temos uma população que está mais obesa do que passando fome, né? É verdade. E para isso tem algumas estratégias, né, que a gente pode tentar adotar, como, por exemplo, prever a sua rotina, né? Por exemplo, hoje eu vou sair daqui, daí eu vou para o meu trabalho, do meu trabalho eu vou ter que, sei lá, em outro lugar para
para arrumar meu carro, por exemplo, sabe? Eu não vou conseguir parar para almoçar. Isso me leva a, por exemplo, optar por uma alimentação mais prática, a que está mais ao meu alcance. E o que está mais ao meu alcance e mais barato, na maioria das vezes, são os alimentos, sabe? Que não são tão saudáveis. Então, tu preparar muitas vezes a tua rotina, essa é só uma dica, né? Preparar a tua rotina, por exemplo, como eu vou sair daqui, não vou ter tempo para almoçar, eu vou levar alguma coisa de casa que eu fiz para conseguir comer de modo mais saudável, né? E não pular uma refeição. Então, Bom, isso pode ajudar. Eu acho muito interessante essa questão, porque se a gente for falar de qualquer fator de risco ou de qualidade de vida, a gente sempre vai chegar na alimentação saudável, na atividade física e no cuidado com a saúde mental, né? Sempre digo que esses são os três pilares para a gente conseguir viver da melhor forma, né? E é como o doutor Andrei falou, a gente tem que criar esse hábito, né? Às vezes dá mais trabalho, por exemplo, não vai conseguir almoçar, então vai organizar daqui a pouco alguma coisa para ter junto, para não comer o que está mais fácil, o que está na frente aí naquele momento, né? Porque a questão da fome também muitas vezes faz a gente comer muito mais e muito mais alimentos ultraprocessados, né? Exatamente, concordo. doutor, eu não sei que tempo o senhor tem aí. A gente tinha combinado 30 minutos, Isso, mas até por causa para não lhe atrapalhar aí. Mas eu queria falar rapidamente, se o senhor puder, sobre exatamente o exame, né? Nós temos duas formas de exame, não sei se tem mais, como eu lhe digo, eu sou desconhecido nessa área, sou ignorante nessa área, mas o que a gente mais conhece, né, é o PSA e também o exame do toque. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre cada um deles e também falando sobre o tabu que ainda se tem sobre o exame do toque, né? Uhum. Boa. Ótima pergunta. Vamos lá. Sim, existem esses dois métodos tradicionalmente, culturalmente, né? O que é o PSA? O PSA é uma proteína que a próstata acaba expressando e liberando no sangue. A gente consegue medir essa proteína com o exame de sangue. Pegar uma veia no braço, tirar um pouquinho de sangue e levar para análise. Assim como qualquer outro exame convencional que faz, de açúcar, de colesterol, é o mesmo tipo de coleta. E o PSA, ele é o principal exame para isso. Tá? De longe ele é o principal. Porque a partir dele, pelo valor inicial dele, pela mudança de um ano para outro, isso é bem importante também, sabe? Pela velocidade de crescimento do PSA. E também alguns cálculos que a gente faz usando o PSA relacionado com o tamanho da próstata, por exemplo. Tá? O PSA é relacionado com algum sintoma urinário. São fatores que a gente consegue fazer filtros e melhorar a acurácia, assim, a eficácia desse exame de sangue, que é um exame básico, barato e que todo mundo deveria fazer a partir dos 45 com fatores de risco ou a partir dos 50 anos para quem não tem fatores de risco. Ou seja, é um exame muito simples. E o exame de toque da próstata? Por que o exame da próstata ajuda? Como é que é? É um exame que a gente faz pelo ânus, tá certo? Em que a gente coloca o dedo ali, a pontinha do dedo, e já consegue identificar a próstata. Porque a próstata fica muito perto daquela região do ânus e é onde a gente consegue acessar ela. O exame de toque é um exame extremamente normal e ele faz parte do exame físico masculino. Ponto. Se os homens soubessem, por exemplo, como é um exame ginecológico, muito mais invasivo, com aparelhos e tudo mais, sabe? A maioria ia entrar em pânico, assim. Mas não, é um exame extremamente simples. Mas Andrei, eu não quero fazer o exame de toque. Tá tudo bem. Não precisa. Ninguém vai te obrigar a absolutamente nada. O importante é que tu vá até o médico, converse com ele, explique, né? O médico vai te explicar sobre o que é esse exame, como que funciona, tá? Vai te pedir todos os exames que tem que serem pedidos, vai medir tua pressão, vai conversar sobre como está a tua qualidade de vida no trabalho, em casa, vai conversar sobre como está a tua vida sexual, inclusive, que esse é um problema também que vários homens acabam deixando ter algum problema para buscar ajuda, sabe? E aí, dentre todo esse mar de coisas que acontece dentro da consulta, acontece também
às vezes, o exame da próstata, tá? Mas eu sempre gosto de reforçar, o urologista, ele não é o médico do toque retal, não é isso, tá? Ele é o médico da saúde masculina. E que dentro de tudo que acontece, dentro da consulta, dentro de cirurgias, às vezes, sim, a gente examina a próstata. E, de novo, ninguém é obrigado a absolutamente nada, tá? Não quer fazer o exame, não vai fazer, tá tudo certo. Ninguém vai ficar bravo, ninguém vai mandar embora da consulta. Não é assim que funciona, tá? O importante é ir até o médico, conversar sobre todas as possibilidades, tá? Conversar sobre a saúde como um todo, certo? E aí o paciente vai ter muito mais ganho de expectativa de vida, de qualidade de vida, tá? E vai sair de lá tranquilo. Esse é o principal, esse é o que eu noto, sabe? Quando a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Quando a gente conhece, quando é explicado, quando a gente tem uma certa familiaridade com aquilo ali, né? Fica tudo muito mais fácil, tudo muito mais tranquilo. O normal, tá? É o paciente sair da consulta relaxado, de que está cuidando da sua saúde, de que está tudo bem e de que quando tem algum problema, tem o que fazer. Isso só acontece quando a gente faz essa busca ativa no médico, vai no médico, sabe? Com esse intuito, sim, de cuidar da sua saúde como um todo. Bom, doutor, quero lhe agradecer, né? Até desculpa tomar mais o seu tempo. Eu teria várias outras perguntas aqui que, quem sabe, uma próxima oportunidade a gente vai conversar, até mesmo a questão mental do homem, né? Porque o homem, como o senhor falou ali, também tem um índice muito alto de questão de suicídio. Então, uma outra oportunidade, se assim a gente conseguir, a gente conversa sobre isso. Mas eu quero lhe agradecer desde já. Eu sei que seu tempo é muito importante e eu fiquei honrado pela sua presença conosco aqui no nosso programa, porque realmente a gente tira dúvidas que muitas das vezes quem está lá em casa não teria coragem, ou, como a gente diz, ainda tem esse tabu, esse mito de ir lá no médico e perguntar. E a gente podendo trazer aqui a nossa audiência é muito importante. Mais uma vez, quero lhe agradecer. Muito obrigado. Da mesma forma, eu agradeço o convite, o teu, da Rádio Amigos, da vereadora Patrícia. Fico muito contente em participar desse tipo de ação, de entrevista, para a gente esclarecer, para conversar. Esse é o dia a dia, né? No consultório, a gente faz basicamente a mesma coisa. Tentar esclarecer, tentar informar, né? Sobre essa parte de saúde masculina como um todo. Novamente, fico à disposição, né? Sempre. E muito obrigado a vocês pelo convite. Eu agradeço também o doutor Andrei por estar aqui conosco hoje nessa manhã, por disponibilizar um tempinho da sua agenda para trazer esses esclarecimentos tão importantes para a população de Entre Rios do Sul e aqui da nossa região. Também agradeço o Jardel por esse espaço, que a gente possa trazer mais iniciativas que façam com que o homem cuide, né, da sua saúde. Bom, doutor, muito obrigado mais uma vez. E se assim a gente conseguir de uma próxima vez, quero contar com o senhor aqui. Muito obrigado, um grande abraço. Um abraço, obrigado. Bom, Patrícia.